Muito bem, vamos aqui começar a mostrar como fazer a implantação do T2T ERP para a web, né? Nós mostramos num vídeo os módulos com essa opção aqui de chamar outros módulos, né? Por exemplo, eu estou aqui no módulo GED e ao entrar no módulo GED, perceba que ele está implantado na T2T Sistemas, tá? Ele está online esse módulo, você pode fazer os testes também. Eu não coloco opções de login porque ele ainda não tem. Cliquei no login, entrei no módulo GED. Se eu quiser navegar para outro módulo, por exemplo, o módulo de cadastros, ele chama o módulo de cadastros, mas não passa de novo pelo login, tá? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você essa parte da autenticação, que nesse aqui não está funcionando, né? Além disso, nesses módulos aqui, eles estão persistindo os dados localmente, no local storage, tá? E evidentemente, quando nós colocarmos em produção, né, ele vai ter que consumir um dos servidores que a gente criou para o T2T e ERP, tá bom? Beleza. Então, com o Vicanes aqui aberto, ó, eu vou falar do módulo tributação, tá? E aqui no módulo tributação, além das tabelas do módulo tributação, que são essas aqui abaixo, eu acrescentei essas outras aqui, ó, tá? Essas tabelas aqui, elas vão servir para eu fazer a autenticação do usuário e saber quais são os níveis de acesso que ele possui, tá? Essa aula aqui é para mostrar a parte da autenticação, que eu já mostrei também anteriormente, né? Mas lá no passado nós mostramos como fazer a autenticação, como pegar o token JWT, tá? Eu vou ativar isso de novo, só que agora com esses módulos que estão sendo gerados pelo Vicanes, tá bom? Então, pessoa, colaborador, usuário, papel, função e função, essas tabelas apareceram aqui, tá? Eu também já fiz uma alteração aqui no Vicanes, para que quando a gente for fazer a engenharia reversa, tá? Se eu colocar mais um código SQL aqui, ele consegue colocar as tabelas aqui dentro sem apagar o que tinha anteriormente, né? Até na versão que inclusive está online neste momento, se você fizer a engenharia reversa de novo, ele apaga tudo, cria um novo projeto com as tabelas que você acabou de colocar, tá? Agora não, né? Em breve eu vou soltar em uma versão, deve ser a 1.0.8, essa que eu estou usando aqui, ó, tá? Essa tá local, né? Tô navegando com ela local, mas ela vai acrescentar novas tabelas no modelo já existente, que é para facilitar a vida do usuário, é uma coisa necessária, tá? Perfeito. Quando a gente gera esse projeto aqui do Vicanes, né? Normalmente, o que é que ele faz, ó? Esse aqui é o projeto gerado, é o projeto Flutter, tá? Remote Only é porque ele vai apenas acessar o servidor remoto, ele não vai gravar nada localmente. Então aqui em Page, ele vem com uma Login Page, tá? Login Page. E dentro da Login Page, nós temos um To-Do aqui, ó. Tá? Esse To-Do, ele pede para modificar o código aqui para fazer a autenticação, né? Então, quando o usuário ele clica no botão Login, né? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e carregar de novo o cadastros, quando eu clico no botão Login aqui, o que está acontecendo nesse momento? Ele está simplesmente chamando a homepage, ó. Tá? Ele não está fazendo nenhum controle de autenticação, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, eu cliquei no botão Login, ele chama a homepage, tá? A primeira coisa então que a gente altera é isso, tá? Olha, esse aqui é o projeto de tributação. Tá? Esse projeto ele foi gerado pelo Vicanes, mas agora com essas tabelas aqui, tá? Quando a gente abre esse projeto, a gente percebe, por exemplo, dentro de páginas aqui, ó, módulos, ele só criou as páginas da tributação, ele não criou as páginas para essas outras tabelas. Por quê? Porque em cada uma delas eu marquei essa opção aqui, ó, para não gerar a tela, tá? Então ele não gerou a tela, beleza? Mas ele criou toda a infraestrutura para eu consumir essas tabelas, né, ou os serviços que são gerados lá no servidor, para eu saber o colaborador, para eu verificar qual é o papel, a função. Eu posso sim utilizar
esse serviço. Mas as telas, elas não foram geradas porque não é meu interesse para o módulo tributação gerar as telas para esses caras aqui. Eu preciso disso aqui por uma questão de infraestrutura, né? Para eu saber qual é o usuário, para eu fazer o login, tá? E para posteriormente eu verificar quais são os acessos que ele tem na aplicação, tá bom? Então aqui, ó, na login page, tá? Veja que eu mostrei para vocês aqui a login page do projeto zerado, o login button, né, na função login button, eu apenas direciono para a home page. É isso que está acontecendo no momento, tá? Então, nesse projeto agora que eu vou colocar no repositório, o que está acontecendo aqui no login button, ó, tá? Na função do login button. Primeiramente, eu instancio um colaborador repository, tá? Ele já foi gerado, esse colaborador repository, pelo Vcanis, tá? Então não preciso fazer nada em relação a ele. Daí, eu instancio um usuário model, passo para o login o e-mail, passo para a senha o password controller. Lá no comentário aqui, ó, eu chamo um user controller, esse aqui é um exemplo, né? Poderia existir um user controller.getObject, daí para o e-mail eu passo o que está no controller, para o password eu passo o que está no controller, tá? No nosso caso aqui, eu tenho o usuário model, que é login e senha. No banco de dados, o usuário model ele é referente a essa tabela usuário aqui, ó, que tem o campo login e tem o campo senha. Lembrando que o campo senha, ele é o hash MD5 do login com a senha, tá? Quando esse usuário aqui ele foi cadastrado, o login é 1 e a senha é 1 também. Mas na hora de ele gravar no banco de dados, ele faz um hash do login com a senha. Se eu fizer o hash de 1 com 1, ver aqui, por exemplo, ó, fizer o hash de 1 com 1, eu vou ver que o hash MD5 de 1 com 1, ó, começa com 6512 e termina com DCA. É esse cara aqui, ó. Tá? Lá no banco de dados é exatamente o que eu tenho. Ó. Começa com 6512 e termina com DCA. Esse daqui, ó, o login é 2, a senha é 2 também, tá? Se eu colocar aqui login e senha e fizer o hash dos dois, B6D termina com CB9, ó. B6D termina com CB9. Mesma coisa que criou aqui, tá bom? Isso daqui tem que ser feito no momento da gravação do usuário, tá? Vou gravar o usuário, eu tenho que fazer o hash, né, o hash MD5 do login com a senha e na senha gravar isso daí, tá bom? Essa é a estratégia que a gente utiliza aqui para o treinamento. Evidentemente, centenas de pessoas estão sabendo dessa estratégia, então você pode fazer um pouquinho diferente, tá? No lugar de fazer o hash do login com a senha, você pode fazer, sei lá, colocar uma chave a mais, né? Você sabe que você tem dentro de constantes, tá? Tanto no lado do cliente, dentro de constantes, tem uma chave aqui, ó. Você vai colocar a chave que você quiser. E lá no servidor, no caso aqui eu vou mostrar o servidor PHP, tá? Mas nos outros servidores também tem. Dentro de constantes, você também tem a chave, ó, que deve ser igual a que está definida no cliente. Então, tu pode fazer o hash MD5 misturando com essa chave aqui, mesclando com ela, tá bom? E aí, fica diferente do que a gente está mostrando no treinamento, fica mais seguro, tá bom? Perfeito. Gravei o usuário. Vamos voltar aqui na login page, tá? Então, eu estou instanciando o usuário model. Daí, ó, do colaborador repository eu chamo o método autenticar e passo esse usuário model. O que é que tem no método autenticar do colaborador repository? O método autenticar ele recebe o usuário model e chama o colaborador provider, também o método autenticar. O colaborador provider ele vai retornar um usuário model, tá? Ele recebe o usuário model e retorna um usuário model. Daí ele vai apontar para o endpoint login lá no servidor. O que é que ele vai mandar para lá? Ele vai mandar esse usuário model criptografado, tá? Nós usamos muito esse método aqui, esse útil.crypt ou útil.cifrar lá na retaguarda da software house, tá? Usamos bastante isso daí, lá no Pegasus PDV, vamos usar aqui também para fazer a autenticação. Ele vai lá no servidor então e chama o método login, né? Ó. Aqui no PHP, vamos observar que em rotas, o método login, ó, ele chama o login controller, tá?
E é algo muito parecido com o que tem nos outros servidores. A gente já viu isso lá no passado, né, quando eu mostrei como fazer a autenticação com JWT, tá bom? Então ele vai no login controller, tem o método login, ele pega o corpo da requisição, descriptografa o corpo, né, porque lá no cliente a gente está criptografando o corpo, tá? Aqui a gente tem que decifrar, descriptografar, tá bom? Recebo isso daqui em usuário. Se for um usuário inválido, eu mando um erro para o cliente. Se não, eu pego o login, pego a senha, acho o MD5 da senha, que é o que? É o MD5 de login com senha, tá? Depois disso, eu instancio um filtro, passo um query aqui do filtro como login igual a login e senha igual a MD5 senha, instancio o colaborador service, chamo o método login do colaborador service. Ó. O que é que tem no colaborador service no método login? Vamos ver aqui. Colaborador service método login. Tá aqui, ó. Ele vai chamar um usuário model passando o filtro ali, ó. Filter.query. Esse filter.query eu estou definindo aqui no login controller, né? Ó. Filter.query, tá? Então ele já só vai buscar no banco de dados algo que tem esse login e essa senha. No caso aqui do PHP, ele vai retornar uma lista, tá? Então, se a lista for maior que 0, eu pego o primeiro resultado dessa lista. Se não, eu retorno nulo, tá bom? Parecido também com o que acontece nos outros servidores, tá? Até aqui é tudo igual que eu tinha mostrado anteriormente, tá bom? Até aqui, ó, tá? Vai ficar diferente a partir de agora. Ó. Eu vou criptografar o retorno. O que é o retorno? É o usuário, né? Porque o colaborador service ele retorna um usuário, tá? Ó, um usuário model, tá? O que é que eu faço então no login controller? Eu encodo esse cara, né? Faço a codificação dele para JSON e depois eu criptografo ele, tá? Então esse return aqui, ó, é o usuário model criptografado, beleza? Se ele for vazio, chamo um erro. Se não, vou para frente. Gero o token, criptografo o token, e isso aqui ó, não tinha anteriormente, isso aqui foi eu que alterei agora, tá? Eu vou retornar um objeto que vai ter o usuário e token, legal? Então o usuário é o usuário criptografado, o token é o token criptografado. Retorno isso daqui no corpo da minha requisição. Lá no cliente, aqui ó, onde eu tenho o API Provider, tá? Se tudo der certo, ele vai cair aqui, ó. Ele vai pegar então o corpo da requisição, vai jogar no result. O que é que vai ser esse result neste momento? Esse result neste momento é esse objeto aqui, ó, que tem o usuário criptografado e o token criptografado, tá? O que é que eu faço então? Pego o token que está dentro desse result, descriptografo ele e já jogo em token JWT da sessão. Pronto, já tenho o meu token. Tá? Esse cara já está autenticado e já tem o token para ele. Já posso começar a utilizar a autenticação no lado do servidor. Beleza? E no user, que é esse outro objeto aqui lá no servidor, user, ele retornou o usuário model criptografado. Né? O que é que eu faço? Eu pego ele, descriptografo, decodifico e jogo em user model JSON, tá? E esse user model JSON eu retorno ele aqui para quem chamou este método. Quem foi que chamou esse método? Foi a login page, né? Tá? Então, se finalmente o meu resultado aqui for diferente de nulo, eu vou para a home page. Se não, eu informo problemas ao realizar o login. Beleza? Esse então é o primeiro passo para nós começarmos a fazer essa conversa entre os módulos e colocar o módulo em produção. A partir daqui, nós vamos atualizar esses dados aqui no drawer, com os dados do usuário, tá? Nós vamos ter como colocar o nível de acesso. Esse cara não tem acesso ao grupo tributário, ele só tem acesso ao ISS. A gente vai definir isso aí também. E, a partir também deste momento, né, nós vamos poder navegar tranquilamente para os outros módulos. Perceba que esse ainda não tem aquele botãozinho que nós colocamos aqui, ó. Esse botãozinho dos módulos aqui.
Não tem ali ainda, tá? Mas ele vai receber sim esse botão e nós vamos conseguir navegar para os outros módulos sem que seja preciso o usuário realizar novamente a autenticação, tá? Vamos ver isso aí funcionando, ó. Esse cara aqui, ele está sendo executado, tá? Eu também vou colocar aqui no PHP um breakpoint, tá aqui ele, vou dar um F5 para ele ficar sendo executado, perfeito. Daí aqui no Dart, no Flutter, eu vou restartar a aplicação, né? Pedir para ela ser reiniciada. Bora, meu jovem. Fez nada, né? Vamos de novo. Aí sim. Prontinho, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui Albert 123, tá? Albert 123. Essa pessoa está no banco de dados desse usuário? Não está, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou clicar em login. Ele parou aqui, ó. F10, F10, F10. Ele criou um usuário model com o login Albert e a senha 123, tá? Vou pressionar aqui para ele chamar o servidor. Foi lá, chamou o servidor. Agora eu estou no PHP. Poderia ser o Delphi, poderia ser o Java, o C Sharp. Tudo funciona da mesma maneira, tá? Vou pressionar F10. Quem é o usuário que ele pegou aqui, ó? Login Albert, senha 123. Beleza? Vou dando F10, F10, F10. O MD5 da senha, ó, é esse daí. Ele criou o filtro. Qual foi o resultado? Resultado nulo. Tá? Criou o token. E veja aqui que nós vamos ter um probleminha, né? Ó, vou pressionar F10. Ele colocou a resposta vai ser 200. Não vai estar vazio, tá? Quando ele voltar aqui no cliente, ó. Eu já estou no cliente agora, no Dart, tá? O resultado no user veio aquilo ali, que vai ser nulo, finalmente, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. O token JWT, ele gerou. Agora vamos ver o que, é que ele vai fazer no user model JSON. Aqui deu erro, tá? Deu um erro, ele foi para uma exceção. Mas eu não quero que aconteça dessa forma, não. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui, nada. Tá? Lá no servidor, nós temos que fazer o seguinte, ó. Eu estou criptografando o resultado aqui de qualquer maneira. Não, eu só quero criptografar esse resultado se por um acaso o return não for vazio, tá? Então, essa criptografia, essa cifragem do resultado, ela tem que ficar nesse else aqui e não ali fora, tá? Salvei. Deixa eu voltar aqui. Vou chamar de novo. Parei de novo aqui no meu cliente, ó, na login page. Vou logo executar. Você já entendeu o passo a passo. Ele já chegou aqui no PHP. Deixa eu colocar logo ele para cá. O retorno aqui, ó, tá nulo. E deu problema de novo, né? Então não importou muito a gente trazer esse retorno para cá. E agora? Vai dar o mesmo problema aqui, né? Ó. Tá? Ele recebeu um nulo. Não mostrou nada para o usuário aqui. O que eu tenho que fazer lá no meu servidor? Esse if aqui, ó, ele tem que ter um ou aqui, certo? Ou return igual a nulo, tá? Então, se o return for vazio ou nulo, aí eu vou mandar isso daqui, ó, tá? Usuário ou senha inválidos. Vamos lá, de novo, né? Vou clicar aqui. Chegou no servidor. O retorno é nulo. E olha que interessante, né? Como eu comparei aqui com 3 iguais, tá? O nulo que está vindo aqui, ó, como eu estou já codificando para JSON, tá?
ele colocou esse nulo aqui entre parênteses, beleza? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou parar isso aqui, parei o servidor, ele vai dar um erro lá no cliente. Dessa vez ele vai retornar um nulo mesmo, tá? E aí no cliente, quando retorna nulo, ele exibe uma mensagem aí para o usuário. Essa mensagem a gente tem que melhorar, tá bom? Ficar mais claro para o usuário o que está acontecendo. Aqui no servidor, antes de eu fazer isso daqui, ó, eu vou dizer que o retorno é isso aqui. Beleza? Daí vai ser nulo, né? Aí, ó, se retorno, no meu caso aqui vai ser nulo, né? Se retorno for diferente de nulo, deixa eu ver se eu preciso fazer isso daí. Talvez eu já consiga colocar aqui, né? Eu não preciso desse if aí não, tá? Eu vou criptografar ele, já convertendo ele ali dentro. E aí não preciso desse if aqui. Legal? Vamos ver se vai dar certo assim, ó. Executei de novo. Vamos chamar o Albert123. Executei o cliente, cheguei no servidor. Meu retorno é nulo, agora é um objeto nulo mesmo do PHP, tá? Ele não está convertido para JSON ainda, ele vai cair aqui, ó, tá? F10, agora sim ele caiu ali, ó. Voltei. Ele volta lá com um retorno igual a nulo. E o que aparece para o cliente é isso aqui, ó. Problemas ao realizar login. E ele está mostrando a mensagem, tá? Está dizendo que foi um erro não mapeado e tal. Enfim, essa parte do erro aqui precisa ser melhorada, tá? Mas ele não entrou. Aí você viu que funcionou tranquilamente. Agora eu vou colocar 1 e 1 aqui, ó. Quando eu coloco 1 e 1, peço para fazer o login. Aqui ele ainda está no lado do cliente. Eu vou executar. Ele foi no lado do servidor. O retorno aqui agora, deixa eu dar um F10. O retorno aqui agora, ó, tem coisa aí. Ele achou alguém, né? Executei de novo. Ele voltou para o cliente. Retorno. Ele trouxe ali o usuário e o token, ó. Perceba que os dois ainda estão criptografados. Legal? Então, se alguém pegar isso daí na rede, não vai saber o que é que tem, tá? Agora eu vou descriptografar o token. Descriptografei. Tá aí ele. Esse é o nosso token que foi gerado pelo servidor. Vou descriptografar o usuário. Descriptografei. Tá aí ele, ó. Veio agora com o ID, com login, a senha, se é ou não administrador e a data de cadastro dele. Executei. Lá na login page o resultado é diferente de nulo. Ele vai então navegar para a home page, ó. Executei. E ele navegou para a home page e agora eu consigo utilizar a aplicação. Beleza? Então aguarde as novas videoaulas que a gente vai continuar aqui nessa linha de raciocínio até ter a aplicação aí implantada, os vários módulos implantados, né? No caso do Vicanes, os módulos eles passaram a receber essas tabelas aqui, tá? Para que todos eles consigam realizar essa mesma tarefa.